O Estado de São Paulo, de domingo, no seu principal editorial, o primeiro, na página 3, elogia o voto do ministro André Mendonça na questão da internet e mostra que foi um voto perfeito, de precisão absoluta no que concerne liberdade de expressão. Representa o que está escrito na Constituição. E termina com uma frase, depois de fazer críticas aos demais ministros que já votaram, em que entende que é um avanço na competência do Legislativo e uma redução de liberdade de expressão. E ao criticar os ministros que reduzem a liberdade de expressão e invadem a competência do Legislativo, faz elogios os maiores possíveis ao voto do ministro André Mendonça. Como eu tenho dito no meu Instagram, para mim é a grande revelação de magistrado que temos nos últimos tempos. Magistrado absolutamente cumpridor do que está escrito na Constituição, dando um exemplo extraordinário para toda a magistratura brasileira. Mas o Estado de São Paulo termina com uma frase: ainda há juízes em Brasília. Esta frase de rigor, e isto que eu queria trazer aos meus seguidores, é uma frase que lembra uma discussão de Frederico II da Prússia com um agricultor que tinha uma propriedade perto do palácio na Prússia de Frederico II. O episódio teria ocorrido em 1745. Ele queria comprar aquela propriedade e o agricultor disse simplesmente que não vendia. Ele era o rei da Prússia, mas não vendia. Não vendia, dizia ele, por uma razão. Essa propriedade é minha, foi do meu pai, foi do meu avô, foi do meu bisavô, foi do meu tataravô. Toda a família sempre teve, era uma desavenda. E Frederico II teria respondido, disse, mas olha, eu sou o rei da Prússia, e a hora que eu quiser, eu posso lhe tirar a propriedade. E o agricultor respondeu, não, porque ainda há juízes em Berlim. E o imperador, Frederico II, ficou de tal forma impressionado com alguém que acreditava na justiça do seu país, e disse, não, eu não vou comprar mais. Ainda nessa lenda que passou a ser uma realidade, cada vez que se pretende fazer com que se elogie um trabalho de magistratura que foi correto contra outros, se utiliza ainda juízes em Berlim ou ainda juízes em qualquer lugar. O episódio que aconteceu com Frederico da Prússia, número 2, Frederico II, é interessante que foi o mais longevo dos reis da Prússia, dos imperadores prussianos. Dizem que um dos descendentes de Frederico II foi procurado por um dos descendentes desse agricultor, anos depois. E disse, olha, nós estamos em dificuldade financeira, seu pai queria comprar, e se desejar, agora eu vendo a propriedade. E o filho de Frederico II disse o seguinte, ou descendente, o rei, naquele momento, disse o seguinte, eu não posso comprar sua propriedade. Sua propriedade hoje é uma lenda aqui para nós. É um exemplo de confiança na magistratura. Por essa razão, eu vou auxiliá-lo em não comprar sua propriedade, porque a sua propriedade tem que ficar na família, porque a frase que representou o cumprimento, o respeito, a admiração do povo à magistratura da época é a frase ainda há juízes em Berlim. O que o Estado de São Paulo fez ao dizer ainda há juízes no Supremo Tribunal Federal
foi repetir a história de Frederico II, mostrando que se pode confiar que existem ministros do porte de André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sem demérito nenhum dos outros. Entretanto, o Estado faz crítica à forma como os outros pretendem reduzir a liberdade de expressão e invadir a competência do Legislativo. Por isso, o Estado elogiou André Mendonça.